Começa agora pela Rede TV Tech, em parceria com a TV Câmara em UHF, mais um programa Caderno Digital. Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Caderno Digital, que traz entrevistas com prestação de serviço, novidades, muita informação e assuntos de interesse público. Nós, da Rede TV Tech, em parceria com a TV Câmara em UHF, temos conteúdo em todas as redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e também no YouTube. No programa de hoje, a gente fala sobre o trabalho do DBEA, o Departamento de Bem-Estar Animal. E para isso, eu convidei a diretora desse órgão público, que é a Alessandra Benedetti Ferreira. Alessandra, obrigada pela presença, seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite. DBEA, Departamento de Bem-Estar Animal. Muita gente nem sabe onde é que fica, até porque fica um pouquinho afastado, né? Isso, a gente fica alocado numa chácara no bairro São Francisco, que fica perto do Parque Centenário. E quais são os serviços que vocês realizam lá? Lá a gente atende a população de baixa renda para atendimento clínico, através de um decreto 25639. A gente faz castração, solicitações através de um 156 de maus tratos em vistorias, e a gente faz o abrigamento temporário de alguns animais que são retirados em situações extremas. Hoje são quantos animais abrigados? Mais ou menos 150 animais. São cães e gatos? Cães e gatos. Vocês não recebem outros animais? Não, lá é só cães e gatos mesmo. E assim, essa questão do abandono, como você avalia aqui em Jundiaí a situação de abandono de animais? É muito recorrente, acontece bastante, tem lugares específicos onde acontece mais? Olha, Jundiaí é mais ou menos o padrão Brasil, né? A gente tem nos municípios do Brasil uma grande demanda aí da questão de abandono de animais. Jundiaí a gente tem alguns pontos específicos de abandono, como em todas as cidades. A gente tem épocas que tem mais abandono, então a gente enfrenta a maioria dos problemas de todos os municípios do Brasil mesmo. E os pontos onde as pessoas costumam deixar os animais, né, abandonar esses animais, são pontos mais isolados, com menos movimento, mais afastados? Isso, normalmente ou são em frente a alguma ONG conhecida, uma clínica veterinária ou em locais afastados, que aí é pior ainda para o animal, né? Porque além de ser abandonado, se não passar ninguém por ali, ele acaba morrendo numa situação ali bem triste. Então tem aquele que abandona, mas tem um pouquinho de sentimento de culpa e aí deixa perto de uma clínica veterinária. As pessoas sempre passam o problema para o outro e elas sempre esquecem que o problema é delas, né? Então, assim, deixar isso, lógico que minimiza o sofrimento do animal, você deixar em algum local que você sabe que ele vai ser pelo menos acolhido, né? Mas a gente tem que pensar num todo. As ONGs hoje estão lotadas, as clínicas veterinárias também não têm obrigação, normalmente não tem local para abrigar esses animais, então assim não faz muita diferença no quesito de estar abandonando em um local legal ou não, é um abandono, é crime, é ruim de qualquer jeito. E assim, a partir do momento que vocês receberam uma denúncia ou ficaram sabendo do animal que foi abandonado, vocês automaticamente acolhem esse cão, esse gato? Não, a gente já tem agora no Brasil todo, né? A gente não pode mais recolher animais sadios e eutanasiar. Então fica muito difícil se a gente for receber a demanda toda de animais por dia do recolhimento e recolher. Porque assim, tirar da rua é para você dar uma melhor qualidade de vida. E cachorros são seres altamente sociáveis com o humano, eles gostam de interagir, de ter uma casa. Então os abrigos não são um lugar ideal para eles. Então assim, simplesmente tirar da rua e levar para um abrigo não é trazer bem-estar. Então assim, a gente tenta fazer o preventivo, que é a castração, o atendimento para evitar abandono, e a gente só recolhe em caso extremo mesmo, quando o animal está muito machucado, quando é ninhada que está no meio do mato, né, em situações extremas. E a partir do momento em que eles estão vivendo lá nas instalações do DBEA e já receberam os cuidados todos que vocês oferecem e proporcionam para esses animais, eles já estão aptos para a adoção, para serem levados embora por uma família
consciente. Sim, normalmente eles chegam em uma situação bem precária, né? O animal está bem debilitado, a gente faz toda a recuperação, a castração, a identificação com microchip, vacinação, vermifugação, e aí ele está pronto para adoção. E aí tem todo o processo de adoção, né? A pessoa pode ir lá, escolher o animal, a gente faz a pré-adoção na casa dela, aí depois a pessoa que vai levar preenche questionário, faz uma ficha como se fosse uma adoção mesmo, né? E aí depois a gente faz o acompanhamento pós-adoção. E quando você assumiu, Alessandra, o DBEA, foi em 2017? Em janeiro. Em janeiro de 2017. E qual foi o principal desafio naquele momento para você? A estrutura, né? A gente estava numa estrutura bem precária, o alojamento dos animais, a parte estrutural para atendimento, a parte administrativa. Então a gente teve que reorganizar, a gente ainda está reorganizando através agora de uma reforma. Então a gente teve que praticamente começar do zero ali, né? Porque a gente tinha infestação de roedores, telhado caindo, centro cirúrgico sem parede, né? E sem verba para poder arrumar isso. Então a gente dependeu aí de uma boa vontade do nosso gestor para correr atrás para conseguir essa contrapartida para a reforma. E lá é um imóvel alugado? É alugado. E não tem como vocês irem para outro lugar também, até por causa dos animais, que são muitos. A gente tem aí um planejamento de uma sede própria, mas que também depende de orçamento, né? E local, a procura, a gente até tem um local, mas a gente está esperando conseguir uma contrapartida para poder fazer essa mudança, né? Porque é uma mudança grande, além da parte toda administrativa, a gente tem que construir um local para abrigar todos os animais, né? E para ir para um lugar melhor, né? Lógico. Não, no próximo bloco a gente vai falar mais sobre essa reforma, explicar um pouquinho melhor essa questão da contrapartida, que eu acho bem interessante a gente deixar claro isso, né? E falar um pouquinho mais do trabalho que vocês desenvolvem lá no DBEA. Então a gente pode ir para o intervalo agora rapidinho e volta já. Você está assistindo ao programa Caderno Digital, agora de volta depois do intervalo, e hoje a gente está falando sobre o DBEA, Departamento de Bem-Estar Animal, com a diretora Alessandra Benedetti Ferreira. Alessandra, então você estava me falando sobre a estrutura, que foi o grande desafio logo que você iniciou, né, o seu trabalho em janeiro de 2017, uma estrutura que estava bem comprometida. E aí vocês tiveram a oportunidade de iniciar uma reforma. Como foi que você... Porque tem todo um processo burocrático para você conseguir começar esse trabalho, essa obra, né? Isso foi através de uma contrapartida, né, um waive da prefeitura, da nossa secretaria, e que a empreendedora que tinha pedido esse estudo de impacto de vizinhança, que está fornecendo toda a mão de obra e material para fazer a reforma. Ela faz uma obra para a sociedade, para a cidade. Isso. Então, nesse caso, ela está fazendo, na verdade, né? Está em andamento a reforma lá da estrutura de vocês. Isso, começou em outubro e tem previsão para acabar daqui uns 60 dias, mais ou menos. A gente tem umas imagens, vamos dar uma olhadinha, você vai falando para a gente sobre o que já foi feito. Olha lá, o que é aí? Esse é um canil de entrada, onde ficavam abrigados mais ou menos 8 animais. São esses, né, que estão... Agora a gente relocou. Então eles estavam... não tinha cobertura ideal para eles, então quando chovia molhava, alagava. Aí a parte da entrada. São animais mais idosos, que precisam de um pouco mais de atenção. A saúde mais frágil. Esse é o gatil, a gente tem mais ou menos 60 animais lá dentro. Tinha um espaço pequeno, restrito para eles. E aí a gente conseguiu ampliar bastante. Com área coberta também vai ser todo... Para dar um pouco mais de qualidade de vida. Esses gatil, canil são boxes, assim, para eles ficarem, né? De cimento, de concreto. Isso. E esses são os animaizinhos que estão lá para adoção, sendo cuidados por vocês e para adoção, né? Isso. A gente tem hoje algum perfil animal ali que é um pouco menos adotável. A gente tem bastante macho, adulto, porte médio, que as pessoas não adotam. E gatos, né? Adultos também é bem difícil, muito difícil alguém querer um gato adulto. Mas vai, gente, lá para adotar? Como é que é? Assim, o pessoal... É raro aparecer ou tem interessado?
Olha, ainda as pessoas têm muita restrição com a adoção. Elas ainda têm o animal como um objeto que elas compram e elas escolhem o modelo, a cor que elas querem. Então, assim, a adoção ainda a gente está crescendo com a questão da adoção, mas é bem pouca a procura. Então, e é como a gente tem um processo de adoção bem restrito, a gente prioriza a questão do bicho, né? Não só da pessoa querer, da criança tá querendo um animal, tudo, a gente coloca todas as questões familiares, né, na hora da adoção, então a gente restringe um pouco mais, né, a adoção. Que é importante, que às vezes as pessoas questionam, mas não era legal pelo menos ter uma família? É legal, mas a gente quer que aquele animal não passe por um processo novo de abandono, pensando que ele já sofreu um. Então, assim, o primeiro já é difícil, o segundo você pode imaginar o que é o trauma para o animal. A gente tem casos de pessoas que adotam e devolvem depois de 1 ano, 2 anos. E aí vocês recebem. E a gente aí tem que receber o animal e é um processo de novo de reintrodução no abrigo, que apesar da gente ter todo o sistema de cuidado, de pessoas para cuidar, mas é diferente de uma família. Então a gente tenta funilar bastante para que ele não volte, né? Lógico que num caso extremo às vezes acaba acontecendo, mas a gente tenta funilar para a pessoa entender que aquela adoção é uma adoção até ele morrer. Então eles assinam documentos se responsabilizando mesmo. A gente tem um termo de adoção e um questionário, aí tem a entrevista e quando a gente vai na casa antes, a gente ainda faz uma conversa com a família inteira. Porque às vezes é só um membro da família que quer, ou é uma criança que está pressionando a família, só que a gente sabe que a criança não vai cuidar, que são os pais. Então a gente coloca todas as questões de custo do animal, porque o animal custa, de cuidado, de quando você for viajar. Então, assim, a gente tem que pensar em tudo. Modifica a vida da família. Não adianta achar que eu dou um jeitinho. Não, você vai viajar, você vai ter que ou deixar no hotel ou alguém para cuidar. Se ficar doente, você vai ter que ter um dinheiro para cuidar. A alimentação tem que ser uma alimentação boa. Uma vez por ano ele tem que passar com o médico veterinário. Então, assim, é uma mudança na família. Então, não é algo que você pode deixar ali no canto. E tem toda a interação social do animal, né? Ele precisa de contato, ele precisa passear, ele precisa ter... o cachorro, ele gosta de conviver com outros animais, então se você não tem em casa, você tem que levar ele para conviver com outros animais, né? O gato, a gente faz restrições de local fechado, com tela, porque os animais vão para a rua, eles acabam sendo atropelados, envenenados. Então, é criar uma consciência de adoção, mas criar uma consciência de verdade, né? A pessoa vai adotar, ela vai ter responsabilidade, porque às vezes a pessoa acha que ela adota e aí ela, como não pagou pelo animal, dá para dar uma ração mais ou menos, cuidar mais ou menos, soltar na rua para fazer xixi, deixar o gato dar uma volta. Não, é uma adoção responsável. Então vocês vão até na casa mesmo. A gente visita o lugar onde o animal vai viver. Antes a gente fazia só após a adoção. Então a gente doava e depois ia ver. E aí às vezes a gente se deparava com uma situação que a gente tinha que retirar o animal. E aí era muito mais triste. Para a família, muito traumatizante para o animal e para a gente é muito difícil. Então, o que a gente prefere fazer? A gente vai na casa da pessoa antes, ninguém vai olhar se a casa é luxuosa, se tem muita coisa, nada disso. É se não tem um outro animal sofrendo maus tratos, se a família tem condições de abrigar aquele animal com qualidade, se é tudo fechado. E aí, nessa conversa, a gente já consegue saber se todo mundo da família está de acordo, fazer mais uma conversa. Então, isso, assim, reduziu a nossa devolução drasticamente. Ai, que bom! Imagina então que a sua equipe deve fazer malabarismo ali para conseguir dar conta de cuidar tanto dos animais que estão dentro lá do DBE, quanto fazer esses trabalhos externos. Malabarismo. Quantas pessoas? Para fazer a fiscalização, a gente tem uma pessoa. Para ir na casa das pessoas e faz toda a solicitação de 156 e ele vai também fazer essa pré-adoção. Mas vocês são em quantos lá? São 15 funcionários. E aí vocês se revezam. Isso, tem a parte operacional para limpeza e cuidado dos animais, que são a minha parte principal do cuidado diário, né? Que eles são extremamente importantes porque eles que trazem para a gente se está acontecendo alguma coisa, porque eles que limpam o cocô e o xixi, se ele se alimentou, se ele não. Então eu tenho essa parte operacional que é a minha parte maior, tem uma parte administrativa e tem os 2 veterinários. Os veterinários, eles vão todos os dias ou assim, quando precisa? Não, todos os dias. Aí tem uma clínica que faz o atendimento clínico de manhã, através do decreto, que é a população de baixa renda, a gente atende 10 animais por dia. E a outra que faz cirurgia e ajuda nas vistorias, porque às vezes a gente tem a questão de animal ferido na rua, então a veterinária vai junto.
Agora, essas castrações, elas são só para a população de baixa renda mesmo? Não, a castração ela pode ser feita através de um 156, só fazer a solicitação. Aí tem uma fila de espera. Mas a gente sempre conversa com o munícipe para entender que a gente tenta priorizar a população de baixa renda. Se você, primeiro, porque a gente tem que valorizar o médico veterinário, né? Então você tem que fazer o acompanhamento anual do seu animal, então priorize o seu veterinário. Então, converse com ele sobre a cirurgia. Os veterinários, quando você é um cliente fixo, conseguem se organizar para fazer um valor bacana. E já conhecem o animal, já conhecem o animal. E a gente tem que valorizar o profissional, né? Sim. Que está ali acompanhando o seu bicho. E aí a gente tem um grupo que são as ONGs que fazem a baixo custo, que são valores super acessíveis, que dá também para pagar, e aí a gente tem o gratuito. Então a gente tenta priorizar as pessoas, as intervenções que a gente precisa fazer em população que realmente não pode pagar. Mas me dá uma ideia de quanto fica uma castração hoje de um animal de médio porte? Olha, aí vai variar muito. Então, por exemplo, nas ONGs a gente tem a partir de R$80 até 200, num baixo custo. E aí numa clínica veterinária, aí vem de 200 até 1.500, dependendo, normalmente é por peso e espécie. Então tem um valor um pouquinho maior. Lembrando que tem todo um aparato da clínica, né? A gente tem um veterinário, a gente tem um anestesista, a gente tem todo o material, todo o insumo e estudo daquele veterinário para fazer aquele procedimento. Sim, pós-operatório, curativo. Tudo, né? Porque a castração, apesar de ser uma cirurgia que as pessoas banalizam, que é só uma castração, é uma cirurgia grande, né? Na cadela, principalmente, a gente abre abdômen, então é uma cirurgia de risco, é anestesia geral, então não é um procedimento ambulatorial simples, é uma cirurgia mesmo. E dizem que é bom até castrar, dependendo da situação do animal, né? Para evitar algumas doenças. Isso. A castração, ela previne algumas doenças em fêmea e em macho e melhora alguns tipos de comportamento que são, às vezes, que causam até o abandono pra gente. Então, a cadela a gente consegue reduzir, se a gente fizer antes do primeiro cio, a gente consegue reduzir drasticamente câncer de mama, a gente reduz câncer de útero, câncer de ovário e no macho também a gente consegue reduzir câncer de testículo, né? Então, assim, tem bastante vantagem. E o comportamento do macho, se castrado antes, ele não faz aquela marcação de território, ele vai fugir menos porque ele não tem vontade de procurar. Porque diferente da gente, eles acabam acasalando por causa de período de cio. Então, o cachorro sente o cheiro a 2 quilômetros, 1 quilômetro de distância. Então, ele vai fugir menos, vai brigar menos. Fica mais tranquilo. Fica. O comportamento em si não muda no outro comportamento dele, mas a parte de procriação, de fuga, melhora muito. Que legal, a gente aprendendo um pouquinho mais aqui sobre o mundo animal. E vamos para o intervalo e daqui a pouco o Caderno Digital está de volta. Estamos de volta ao programa Caderno Digital, hoje falando sobre o trabalho do DBEA, o Departamento de Bem-Estar Animal. Eu estou com a Alessandra Benedetti Ferreira, que é diretora lá do DBEA. Alessandra, vocês desenvolvem também uma ação educacional bem interessante nas escolas aqui de Jundiaí. Como é que funciona isso? A gente faz um programa educacional voltado à criança. Ano passado a gente fez a 4ª série, né? Esse ano a gente vai pegar o 3º ano, para tentar conscientizar um pouco desde pequeno da importância do cuidado, né, da guarda responsável, do bem-estar, do cuidado veterinário dos animais, do cuidado de saúde. Então a gente vai até a escola e leva essa informação para as crianças. Então passa filminho, conversa, desenha e já mostra para elas a importância para que elas carreguem para casa essa bagagem e façam a multiplicação da guarda responsável, né? E com esses aparatos, né, cachorrinho de pelúcia que vocês levam, acho que colam ali uma pulguinha de mentira, mostram um desenho. Isso também ajuda a prender a atenção nessa faixa etária? Ajuda. Eles ficam bem interessados, até porque a maioria tem animal, né? Então, a nossa veterinária vai com o cachorro, com o berne, com a bicheira, e aí vai ensinando eles como cuidar das coisas mais simples, assim, de que tem que lavar o pote, que tem que deixar comida, que tem que levar no veterinário, e eles levam isso para casa e no retorno eles trazem também as falas, né? Então é muito importante porque a gente espera que eles sejam os novos donos melhores, né? Então, e mesmo que aí a gente consegue atingir os pais também, né? Porque eles levam para casa, eles comentam o que aconteceu, eles contam, e aí eles voltam falando que falaram para os pais que não era para deixar o animal preso, que precisava limpar o pote. Então é bem bacana.
E isso só nas escolas municipais ou vocês também, caso exista uma solicitação, vão até uma escola particular? A gente atinge a municipal, mas a gente pode ir, caso haja a demanda, ir nas escolas. A ideia é multiplicar. E aí a gente faz nos mutirões de castração também, enquanto as pessoas aguardam a cirurgia, que as pessoas ficam um pouco tensas com a cirurgia, a gente também faz um trabalho ali educacional para adulto, né? Aí a gente faz toda a informação de pós-operatório, de cuidado, já tira bastante dúvida de comportamento, de como cuidar. É bem importante, porque às vezes a gente vê que falta informação. Nas nossas solicitações que são de maus tratos, na maioria das vezes é a adequação de espaço, ensinar as pessoas algum cuidado, porque a maioria das pessoas acha que é básico entender que o animal precisa de alimentação, cuidado, um lugar coberto, tudo, mas às vezes é falta de informação. Então, a gente consegue trazer uma melhoria para a vida do animal e aquela pessoa fica com aquela informação para o resto da vida, né? Aqui em Jundiaí, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu percebo que tem bastante gente mobilizada para cuidar dos animais. São as chamadas cachorreiras, né? São pessoas que até se comunicam pelas redes sociais quando encontram um animal abandonado. Isso é uma consciência interessante? Eles acabam ajudando, talvez, o trabalho de vocês ou não? Eu acho que toda ajuda é válida, né? O poder público nunca vai conseguir fazer nada sozinho. Então, assim, elas colaboram muito diariamente e essa rede de informação e de divulgação já ajudou muito a encontrar animais, doar animais. E, assim, a gente não daria conta sozinho. Não adianta querer abraçar tudo, não dá. Então, elas ajudam muito. Todo mundo eu falo que se cada um fizer um pouquinho, nem que seja uma divulgação, pedir ajuda, falar sobre, eu falo que se a gente multiplicar só a fala nossa do cuidado, do bem-estar, eu falo, ninguém precisa ter bicho, mas a gente tem que saber que a gente tem que respeitar e cuidar. Então, assim, se a gente conseguir multiplicar a palavra da guarda responsável, do cuidado, de não compre animais, adote, já é o suficiente para melhorar muito. A comunidade participando é sempre mais interessante, porque as pessoas acabam se mobilizando mesmo, né? E comentando com a vizinha, com a pessoa da família, vai se multiplicando mesmo. Na verdade, nós que criamos esse problema do abandono, né? O animal não surge, né? Então, assim, nem a prefeitura é responsável por isso. Então, nós, munícipes, que somos responsáveis pelo abandono. Então, se a gente cria uma consciência, multiplica, conversa, a gente vai entendendo que aquilo não pode acontecer. E aí a gente acaba denunciando quem está fazendo errado, ou mesmo uma conversa. Na maioria das vezes a gente tenta falar com a pessoa para ela dialogar com o vizinho que está fazendo algo errado. Isso às vezes já funciona. Então, as nossas vistorias são mais orientativas do que punitivas. Agora, tem casos que às vezes a gente vê na internet ou até na televisão alguma reportagem de pessoas que, pelo contrário, elas não abandonam os animais, elas colecionam animais. Pessoas que vivem em casa com tanto bicho, tanto cachorro, tanto gato, que mal tem espaço para a própria pessoa. Isso também é maltrato? Esse é um problema de saúde pública, né, que a gente trata o indivíduo, né, e a gente tem aqui em Jundiaí a gente tem um grupo que chama GTI, que é um grupo intersetorial que cuida disso, que a gente começou a entender que não adianta só se tiver lixo e os serviços públicos, se tiver bicho e o DBEA. Então a gente trata como um coletivo. Todas as secretarias têm alguém, ou a saúde da parte mental, os serviços públicos da parte de limpeza, as zoonoses, porque sempre a gente encontra aí animais peçonhentos, né, cenantrópicos, e sempre que tem animal, a gente faz a parte animal, então a castração, a gente acompanha, tem um grupo, são mais ou menos 15 pessoas, representantes, e a gente tem mais ou menos 70 casos na cidade, não todos envolvendo animais, mas a maioria tem animais, né, então a gente pode ser enquadrado em maus tratos, mas a maioria das vezes a pessoa não entende que ela está cometendo Não é por mal. Não. Não é de propósito. A gente tem as protetoras, que é uma linha muito tênue ali da proteção para acumulação. Porque as pessoas não entendem, às vezes, que olhando aquele animal onde ele está melhor do que na sua casa. Então, para ela levar para casa e para cuidar, ele está protegido. Então, a gente tem que fazer um trabalho que é bem difícil, né, da pessoa entender aquilo. E depois, quando a gente não consegue pegar no começo, a gente pega no final, é bem complicado, porque não é retirar.
A gente nem pode retirar, porque a pessoa tem que passar por um tratamento e acompanhamento para o resto da vida. Sim, envolve emoção, sentimento, apego, é todo um trabalho delicado. É um trabalho bem grande, a gente cria vínculo com a pessoa, tem sempre um representante, e não é, as pessoas às vezes acham que quando elas denunciam, tem um monte de lixo, um monte de bicho, vai lá, tira. A gente já teve casos de retirada e foi desastroso. Então, precisa fazer todo um trabalho, a pessoa tem que ter um acompanhamento. Então, a gente faz a castração, a identificação, a gente oferta a adoção aí de tirar alguns animais para melhoria de qualidade de vida, mas é um trabalho tem que ser bem aos poucos, não é uma coisa de chegou, ele limpou e tirou. Realmente, exige bastante, né? Você quer deixar os contatos, além do 156 que você já falou, mas algum telefone de contato para quem quiser tirar dúvidas? Todas as nossas solicitações são através do 156. A dúvida a gente tem o 4582-2685, que aí funciona das 8 às 5, de segunda a sexta. Aí pode ligar, a gente atende o que tiver de dúvida, mas se for uma solicitação através do 156, a demanda chega para a gente. Muito bom. Obrigada pela sua participação, Alessandra, e um ótimo trabalho lá no DBE. Eu que agradeço. E a gente vai ficando por aqui, termina mais um programa Caderno Digital. Eu espero você na nossa próxima edição. Até lá!